O Game Boy é um dos consoles mais importantes da história dos videogames, isso todo mundo já sabe. O Pequeno Notável teve anos e anos e anos de vida com diversos clássicos e jogos absurdos. E eu pensei, será que os jogos de Game Boy passaram no teste do tempo? Aí eu peguei o meu Game Boy Color, que tá aqui, decidi colocar alguns jogos nele que são de Game Boy original mesmo, e decidi testar alguns desses jogos mais famosos do console. E são centenas de jogos interessantes para o console, e eu listei 4 deles, mas claro, conforme o tempo for passando, eu for jogando outros, eu vou listando também, vou fazendo mais vídeos do assunto. Comenta aqui se você curtir esse tipo de vídeo também, que eu posso fazer mais parecidos com outros jogos do Game Boy. E não se esquece de deixar o likezão, de se inscrever também no canal, ajuda muito a gente a crescer, e comentar aqui se você teve o Game Boy original, só teve o Color, depois só teve o Advance, enfim, qual é a sua história com o Game Boy. O primeiro dos jogos que eu testei foi Street Fighter 2, um dos maiores clássicos dos jogos de luta, com certeza o jogo que revolucionou os jogos de luta em 2D, e eu vou te falar que essa versão é bem mais decente do que eu achei que seria. Primeiro que não são aqueles gráficos chibi, né, como era, acho que de King of Fighters e outros jogos de luta que foram para portáteis com os bonequinhos pequenininhos e cabeçudos. Aqui o gráfico ele tem a mesma proporção do jogo original, e os personagens são até bem detalhados, ou mais detalhados do que eu achei que eles seriam. Os comandos também são super parecidos, mas eles são limitados a chute e soco, e aí o que você vai dar de golpe depende ali, se você tá de pé, depende do input que você coloca para frente ou para trás e tal. Mas, por exemplo, meia lua para frente e soco, solta um Hadouken, né? Meia lua para trás e chute, solta o Tempugen. Então, assim, é meio que parecidão. Mas aí rola uma coisa que acaba influenciando bastante na performance do jogo, que faz a versão não ser a melhor possível, é claro, né? A gente tá falando de um Game Boy original. As animações dos golpes e dos movimentos, elas não têm o mesmo número de frames de uma animação original do Street Fighter 2. O que significa isso? Às vezes você vai, sei lá, pular e cair socando, e o personagem ele ou desaparece brevemente da tela para ser desenhado em outros frames mais para frente da animação, ou então a animação ela fica meio truncada. E com isso vem um input lag também muito grande, ou seja, às vezes você aperta para soltar um golpe e até ele sair na tela e você clicar para fazer outro golpe, apertar para fazer outro golpe, demora mais, então rola esse lagzinho, que aliás rola em outros jogos do Game Boy também. Então essa coisa de às vezes tirar o personagem muito rápido da tela para acelerar a animação é uma maneira de manter a fluidez dos movimentos no sistema que é bem limitado. Só que eu achei que esse input lag seria muito maior do que ele realmente foi, e depois de alguns rounds ali eu já meio que estava acostumado com o ritmo do jogo. Nas opções você tem 5 níveis de dificuldade, o padrão do jogo é o nível 2, que foi a que eu joguei, eu achei até mais de boa, assim. O único problema que eu tive foi com a Chun-Li no modo lá de arcade, que é considerado, chamado o modo normal no jogo, porque como ela é meio rushdown, ela é mais ágil, ela só chegava pra cima de mim, metia o louco e eu ficava muito mal muitas vezes, mas eu consegui vencer dela perdendo acho que um round só na MD3. De resto foi super tranquilo, entre uma luta e outra não muda a frase do personagem quando você ganha. Eu joguei de Ken, e aí a frase era a mesma e tal, e no final os créditos também não aparece nenhuma frase, só aparece um parabéns, e é tipo, só. E claro, hoje em dia não é nem de perto o melhor jeito de você jogar Street Fighter 2, tem N maneiras muito melhores, mas é muito curioso você ver como que esse jogo conseguiu ser portado pro Game Boy, cara, que na época já não era forte perante outros consoles portáteis de outras marcas, assim, então é sinistro que os caras conseguiram fazer. Aí depois eu fui jogar Super Mario Land, que foi um dos primeiros jogos lançados pro console, que também me surpreendeu positivamente por conta da ambientação completamente maluca e das resoluções de problemas que eles conseguiram fazer na plataforma. Mas primeiro vale muito a pena dizer que, diferente de alguns outros jogos até mais recentes do que o Super Mario Land, como é por exemplo o caso do Castlevania 1 que foi lançado, o Super Mario Land ele é rápido. A velocidade, principalmente horizontal do Mario, ela é bem rápida. Quando você pula ou vai na diagonal, aí o jogo precisa calcular de um jeito diferente, você fica um pouquinho mais lento, mas você não perde o controle. Isso que eu achei muito legal. É um dos jogos mais responsivos que eu joguei no Game Boy, que, mais uma vez, tem vários jogos um pouco lentos e que não tem uma resposta tão boa. E você lembra que eu falei de soluções criativas? Exemplo, como que você vai diferenciar o cogumelo verde da vida do cogumelo vermelho que faz o Mario crescer? Não dá. O Game Boy original ele só tinha uma cor, mesmo as revisões depois era só uma cor. Então eles fizeram o cogumelo ser o que você cresce e um coraçãozinho ser o one-up, né, a vida padrão. E esse tipo de solução também acontece em outros exemplos durante o jogo. Então são várias coisas que eles mudaram para fazer o jogo caber no console. E uma das coisas mais legais dessas mudanças foi, como eu disse, a ambientação. Os inimigos, tirando os Koopas e os Goombas, são completamente diferentes das coisas normais da série Mario. Então tem fase no Egito,
tem mundo que você chega de disco voador, tem muita coisa maluca pro Mario da época, que tudo bem, era meio que um início do Mario no finalzinho dos anos 80, mas já tinha muitas coisas estabelecidas, né? E ainda assim os caras meteram o louco, então vale muito a pena jogar só por conta disso. É totalmente diferente, não tem nada a ver com Mario World e outros Marios, é uma coisa à parte, né? Mas tem algumas coisas que também são meio esquisitas, né? Por exemplo, quando você acaba a fase, você não desce num mastro, você entra numa porta, e aí o jogo dá uma travada. Eu falei, putz, não tá pegando, mas não, tava normal, só que ele demora um pouco. E também o tamanho dos objetos, por exemplo, dos blocos que você quebra, em relação ao tamanho do Mario, é muito diferente dos jogos do NES, dos jogos originais e, obviamente, do Super NES depois. Os objetos, os blocos, eles são bem menores, o Mario é um pouco maior. Então demora um pouquinho para você acostumar, mas não é nada que mata a gameplay. É um jogo que também vale muito a pena jogar, mesmo hoje, que seja vai aí até o final dos continues lá, para você conhecer. É completamente maluco e é muito interessante. Depois eu passei para uma das séries de beat'em ups mais conhecidas da história, que é Double Dragon. Mesmo esquemão simplificado, os personagens são um pouquinho menores, os controles também são mais limitados, você não pode correr, né, apertando 2 vezes para frente e tudo mais, e você tem um botão de soco e um botão de chute, mas até que dá conta no recado, assim. Tem até alguns beat'em ups de Super Nintendo que, sinceramente, tem controles iguais ou piores do que esse pro Game Boy. O único BO dos controles é que quando você aperta os dois juntos, ele dá uma voadora, e até aí tudo bem. Só que muitas vezes tem pequenos trechos de plataforma no jogo, e para você pular, o único jeito é dar voadora, então meio que você tem que fazer um comando difícil, e acertar ainda o tempo do pulo é mais complicado do que poderia ser. Os chefes são bem difíceis, padrão beat'em up, mas eles são enfrentáveis, eles não achei que são roubados, principalmente para a mecânica um pouquinho mais lenta do jogo, só que eu achei que eles reaparecem rápido demais, então você acabou de enfrentar e derrotar o cara na primeira fase, na terceira fase o chefão já aparece como um inimigo normal, assim, você fica, mas como assim? Era tão fácil. Só que tem alguns problemas que tornam esse jogo menos desfrutável do que o Super Mario Land, por exemplo, hoje em dia. O primeiro desses problemas é mais de boa, é só você acostumar, que é o respiro da tela quando você está indo pro lado direito. Porque aí parece que quando você avança para o lado direito, a tela ela fica curta e você não percebe direito os inimigos chegando. Eu entendo isso, né? Você tem que deixar um espaço para você ver os inimigos chegando pelas costas também, mas eu achei que poderia ter sido uma dinâmica, uma geometria diferente. Agora, o grande e maior problema de tudo é, mais uma vez, os continues. A cada 20 mil pontos você ganha uma vida, mas o jogo ele não tem continues. E quando você morre, você volta do início da fase. E tudo bem, não é tão simples assim também, você ir de base, mas é complicado e isso, mais uma vez, torna muito difícil a experiência com o jogo e muito difícil de você zerar. Mas vale o teste. Os combos são legaisinhos, os inimigos também são interessantes, a música é muito boa. Tipo, se for pra salientar a melhor coisa do jogo, com certeza são as músicas. É muito da hora mesmo. Então vale o teste. Pega aí, joga, vê como é que era e segue o baile. E pra finalizar, eu tive uma sessão de horas, que eu não imaginava que passaria horas jogando o maior puzzle de todos os tempos, que é o Tetris. Foi um dos jogos também de lançamento do console, explodiu com ele, teve toda a história, né, de conseguir licenciar o jogo pro console, rolou meio que uma briga entre várias empresas que chegaram aí na União Soviética, lá na antiga Rússia, enfim, né, para trocar uma ideia com órgãos públicos do país para ver se dava para licenciar ou não, enfim, teve um rolo do caramba, um lobby do caramba. Eventualmente eu posso contar essa história aqui, ou você pode pesquisar também, é uma história bem interessante, e acabou que o jogo foi licenciado para Nintendo, pro Game Boy, e a versão é muito boa desse Tetris, de verdade, não parece que é tão antiga, cara, é muito legal. Isso porque, tudo bem, ela é mais lenta, e ela não tem aquela função primordial hoje em dia de Tetris, de você prever aonde vai cair a peça para poder apertar o botão para cima e a peça cair instantaneamente. Isso nos níveis mais lentos do jogo ajuda você a acelerar, porque quando você pega experiência, você já sabe onde que você quer que a peça caia, você não quer ficar apertando para baixo para ela descer um pouquinho mais rápido, você quer que ela já vá automaticamente. Então não tinha isso na época, mas a função, por exemplo, de ver a próxima peça tá lá, né, os pontos, o aumento de velocidade, a música clássica do Tetris, que inclusive é uma música meio folclórica, cultural russa, então é muito boa e sempre vai ser memorável, tudo isso tá ali. E ele não é tão lento quanto eu achei que seria também, mesmo você clicando para descer as peças um pouquinho mais rápido, eu achei que ia ser um pouquinho demorado e na realidade não, ele é uma velocidade legal, assim, lá para os níveis mais difíceis eu fiquei numas enrascadas e tudo, então é uma versão ainda muito decente. Claro, existem versões melhores hoje em dia, mas ainda é uma versão super competente. E fica a dica, aliás, viu? Se você nunca jogou Tetris ou você joga só um pouco, não é muito bom, ou então não entendeu muito as mecânicas mais simples do Tetris,
tenta fazer isso, tenta treinar um pouquinho mais, tenta insistir no Tetris, porque é genial, pra mim é o puzzle definitivo. Eu achei que eu ia jogar 10 minutos, como eu disse, eu fiquei jogando horas e horas e horas, é muito bom, eu não sei explicar por que é tão bom esse jogo, velho. Eu não tô falando pra você se aprofundar nas técnicas mais avançadas, como fazer o T-Spin e tudo mais, não. Só pra você jogar num nível que você consiga usufruir do jogo e realmente pegue o gosto pela coisa. Vale muito a pena jogar, vale muito a pena como uma porta de entrada, às vezes, do Tetris, uma porta de entrada mais retrô. Enfim, jogue Tetris, cara. Que jogo absurdamente bom. Não é à toa que fez tanto sucesso. E dá pra entender, jogando esse Tetris e jogando no Game Boy, o porquê dele ter sido tão importante para ajudar a alavancar aí as vendas do Pequeno Notável. E é isso, esses foram os 4 jogos ali que eu testei logo de comecinho, só o Double Dragon que eu não consegui chegar no final, porque é uma dificuldade bem mais elevada, e eu não quis insistir, mas o restante eu consegui chegar no final, e mais uma vez, vale muito a experiência, tanto é que eu quis compartilhar ela com vocês. E eu quero saber também de vocês, já jogaram esses jogos, vocês curtem esse estilo de vídeo, querem de repente ouvir e ver mais coisas sobre o Game Boy Color, que tá aqui também, posso trazer e penso sim em trazer coisas diferentes. Enfim, comenta aqui, deixa seu likezão, se inscreve no canal que é muito importante e tamo junto. Tchau!